A Movedu hoje, e vale muito a pena um dia trazer aqui o Rogério Gabriel, o presidente da Movedu, um dos diretores da BF Nacional, ele faz um império vendendo, importando e exportando peças, computadores. Então, assim, eu só não tinha a visão macro, eu tinha a visão micro. Então, eu digo que a minha visão era muito mais próxima da minha realidade, né? O Rogério Gabriel, ele tinha uma visão muito maior, né? E eu aprendo isso a cada dia andando com quem pensa muito grande, né? Quem sonha muito grande. Mas naquela época já era muito grande, né? Quer dizer, você comprar peças e vender um computador e fazer muito dinheiro com isso, já era uma diferença. Cuidar da manutenção dos computadores, e aí eu comecei a entender que a parte cognitiva não era o que eu gostava. Eu gostava de treinar pessoas para fazer. Mas para isso eu precisava entender da teoria. E a oportunidade de recrutar e selecionar profissionalmente, eu nunca imaginei fazer isso. A Contrata Fácil nasce da boca do meu próprio cliente, que eu percebi o seguinte: ia treinar um time de vendas lá em Manaus. Cara, meus amigos começaram a me pagar para viajar. Se amigo paga, é porque é bom. Só que eu chegava lá, o time de vendas não tinha nada a ver com DNA de vendas. E eu falava, amigão, você tá com o time errado, né? Jogou dinheiro fora, vamos comer tambaqui e conversar. Comecei a ensinar a recrutar, mas não de maneira profissional, era a maneira com que eu fazia. E eu fui no mercado buscar. O que no mercado tinha falando sobre recrutamento e seleção? Nada. Então eu fui em pontas, juntando perfil comportamental, inteligência emocional. Como que as pessoas se comportam e como que as pessoas pensam. Por que eu tenho aqui gente no meu time super persistente, determinada, comunicativa, criativa, mas organizada? Por que aquele organizado, aquele tranquilo, aquele constante, não tem uma ação, né, uma proatividade? Eu fui entender de perfil comportamental. E comecei a mapear melhor o comportamento de quem eu contratava para o meu time. Já contratei muita gente por comportamento e deu certo. Mas eu contratava por currículo e demitia por um comportamento. Aquele currículo incrível, sentava na minha frente, prometia, era um leão na entrevista e um gatinho no dia a dia. Então eu fui me especializar nisso para os meus negócios. E aí nasce as mentorias de recrutamento e seleção, nasce por meio do meu cliente, contratar ficou muito fácil. Pina, agora contratar ficou fácil demais. E aí patenteei a Contratar Fácil, né? E nasce essa empresa, meados ali de 2016, recrutando para grandes empresas. E olha só, eu imaginava que essas grandes empresas tinham RHs extraordinários. E a maior dor dessas empresas é que não paravam de crescer. E que não cresciam mais porque não tinham pessoas. Recrutamento e seleção. Vi mais uma oportunidade. Falei, então eu vou recrutar para grandes empresas, para grandes empresários, com high ticket, com cargos estratégicos. E aí eu fui aproveitando essas oportunidades e comecei a sentar em mesas que eu nunca imaginei sentar. Imagina que o Raduan, né, que veio aqui, era um mentor, hoje é meu amigo. Hoje nós palestramos no mesmo palco, nunca imaginei. Mas eu fui aproveitando a oportunidade. Então, desde lá, dos 14 anos, aproveitando as oportunidades. Talvez o Ivan Pina, né, dos 14 anos, não se sentia tão confortável, né, para falar com o público, mas aproveitei a oportunidade. E hoje eu continuo aproveitando a oportunidade. Né? Quando o Carlão me convidou para vir aqui, eu falei, eu vou. Né? Então, as oportunidades, elas aparecem, aproveita. Uma certa vez eu ouvi dizer que oportunidade é um careca pelado passando na sua frente. Agarra ele de alguma maneira. Né? Então, assim, é isso que eu faço. Aquilo que está alinhado com o que eu acredito, eu vou aproveitar essa oportunidade. E recrutar no mundo, que é uma crise, é um grande negócio. Falando sobre isso, justamente, recrutar é um grande negócio. Né? Você, dentro da sua colocação, a gente pode afirmar que o grande problema das empresas, né, o problema maior no que tange a comunicação, a relacionamento da equipe, pessoas estarem trabalhando em posições que elas não são emocionalmente preparadas para estar naquela posição, peças mal colocadas no tabuleiro, podemos afirmar isso? É um conjunto, Carlão, conjunto. Porque imagina a pessoa certa no lugar errado, não vai ficar. Então, se essa empresa não tiver uma cultura organizacional muito bem definida e não ser atrativo, né? Tem empresas tão atrativas que estimulam o desejo de tantos candidatos, tantos profissionais que querem trabalhar naquela empresa. Por quê? Porque existe uma cultura muito bem definida. Existe plano de carreira, existe reconhecimento, existe ganhos variáveis, existe humanidade, existe desenvolvimento. Cara, essa empresa não tem problema com mão de obra. Líderes extraordinários não tem problema com mão de obra. É o contrário. Vai desenvolver cada vez mais, vai reter cada vez mais. Agora a questão é, a maior parte dos empresários não se preparam para reter esse talento. Tem muito empresário escasso. Ele quer muito do colaborador, paga pouco. Ele quer o tempo todo alta performance, mas não entrega alta performance. E eu, como Contrata Fácil, vários que me procuram, eles não acreditam, mas eu seleciono o meu cliente. Porque se eu recrutar para uma empresa que não cuida do ser humano, ele vai embora.
E aí vai falar, o que a Contrata Fácil faz não funciona. Eu faço o alinhamento de fit cultural, perfil comportamental. Tem que ter alinhamento com essa empresa. Se essa empresa é atrativa, e isso acontece muito, empresas atrativas crescem rápido, vai ter desafio com mão de obra. Aí entra a Contrata Fácil. E fica muito fácil contratar. A própria PWR do Raduan, né, Paulo, Wilson e Raduan, não para de crescer. Qual que é o desafio deles? Não conseguem mais recrutar com tanta velocidade. E eu faço isso com excelência. Porém, é uma empresa que tem uma cultura muito bem definida. E aí, une dois mundos, né? Eles crescem, continuam crescendo e eu continuo abastecendo com grandes profissionais. Então, a cultura da empresa é o ponto de partida. Ponto de partida. Agora, o segundo ponto, que é fundamental, perfil comportamental. Se eu quero alguém acelerado, competitivo, se eu quero alguém decidido, esse cara é dominante. É o cara líder, é o cara ousado, é o cara quanto mais pressão, mais ele funciona. Quero alguém muito vendedor, persuasivo, aquele cara entusiasmado, ele é influente. Eu tenho que entender desse mundo, senão eu tô brincando de ser empresário, né? Peter Drucker já fala, se você não conhece de pessoas, você não conhece de negócios. Poxa, eu preciso de alguém calmo, que faça um planejamento, alguém que seja constante. Esse é um estável. Quero alguém organizado, analítico, que cuide dos indicadores. Esse é o conforme. Mas não é só o DISC que responde, né? Nós temos valores motivacionais. O que motiva? São 6 valores motivacionais. DISC é Marston. Valores motivacionais, Sprenger. Temos ainda tipos psicológicos, Jung. Ainda temos 5 linguagens do amor. Eu ensino a liderança a liderar pela linguagem do amor. Se a linguagem do amor dele for alimentada de maneira genuína, não de maneira manipulada. Então, é impossível o meu trabalho com a Contrata Fácil dar certo no ambiente de um líder que não está nem aí pro ser humano. Por isso que tem que ter fit, né, entre a Contrata Fácil e essa empresa. E esse colaborador tem que ser encantado, né? É o cliente interno. Nós não devemos apenas encantar o cliente externo. Eu tenho que encantar o meu cliente interno. E assim, eu só topo quando o colaborador sai do meu time para algo muito melhor. Aí eu topo. Falo, minha missão está feita. Né? Porque nós criamos para voar mesmo. Em algum momento eles voltam. Isso acontece muito. Voltam em outro patamar. Voltam para um outro projeto, né? Ainda maior. Mas é o que eu acredito. É a união de perfil comportamental com fit cultural. Com cultura organizacional. Isso é muito importante.